E aí, pessoal, então vamos nessa videoaula aqui entender um pouco, né, geometricamente falando, a ideia de derivadas direcionais, tá ok? Então nessa videoaula vamos nos prender à interpretação geométrica das derivadas direcionais, beleza? Você, quando viu, né, se você assistiu, é claro, a aula sobre derivadas parciais, vimos que a interpretação, né, seria mais ou menos, imagine você nessa superfície e a derivada direcional, aliás, as parciais, nos dá exatamente a taxa de variação na direção do eixo y e na direção do eixo x. Então, esse boneco aqui, ou imagine você aqui em cima, numa determinada superfície, você andar na direção y, pode dar uma taxa de variação diferente se você andasse na direção do eixo x, tá ok? Só que o nosso estudo agora vai se prender, então imagine esse ponto onde você esteja aqui em cima da superfície, imagine agora você tentar, né, se locomover em outras direções. Então, nessa superfície aqui, dependendo da direção que você andar, vai ter uma taxa de variação, né? Ou seja, para cada unidade andada, teremos uma elevação diferente na nossa superfície, tá ok? E é isso que a gente vai estudar agora. Então, imagine que você estivesse aqui nesse ponto. Então, podemos dizer que esse ponto aqui, vamos chamá-lo de x0, y0, z0, tá ok? Seria um ponto, vamos colocar aqui um ponto genérico. Então, claro, encontramos ele e esse ponto aqui é dado por essas componentes, x0, y0 e z0. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos projetar, então imagine isso aqui, um sol ou uma fonte de luz, vamos projetar esse ponto aqui no plano XY. Então, a sua projeção no plano XY, tá ok? A sua projeção estaria mais ou menos aqui. Qual é a nossa ideia, pessoal? Quando estudamos derivadas direcionais, precisamos de um vetor. Esse vetor, né, ele vai dar a nossa direção. Então, a gente não vai ficar preso apenas, então imagine esse ponto aqui. Não vamos ficar preso apenas na direção y, nem na direção x. A gente pode andar, né, podemos dizer assim, nos locomover em qualquer direção. Podemos encontrar a taxa de variação em qualquer direção. Para isso, né, é preciso, você vai ver isso nos problemas, isso aqui é na aula seguinte, você vai precisar de um vetor. Então, imagine aqui um vetor, tá ok? Então, imagine aqui um vetor que vamos chamá-lo de U. E esse vetor tem as componentes, vamos dar aqui A e B. A projeção aqui do ponto em questão, vamos colocar aqui, seria f de x0, y0. Beleza? O z não vai ter, porque no plano xy, o z é igual a zero. Beleza, então já temos aqui a nossa direção, e a direção seria essa aqui. Se você colocasse aqui, por exemplo, uma reta, tá ok? Tentasse colocar aqui uma reta, teríamos a direção dessa derivada, por exemplo. Então, a gente já tem a nossa direção, porque foi dado o vetor. Beleza, então vamos chamar essa reta aqui de uma reta R. Só que a jogada, você vai entender, a jogada aqui é encontrar um outro plano. E para isso, precisamos parametrizar, podemos dizer assim, essa reta. Você deve concordar comigo que essa reta nada mais é que... essa reta ela não vai depender agora de x nem de y, e sim vai depender agora de um parâmetro que vamos chamar de h. Você já vai entender quem seria esse parâmetro, né? Esse parâmetro vai deixar esse segmento, né, essa reta aqui, vai deixar do tamanho que precisarmos. Ou seja, vamos depender agora de um parâmetro que vamos chamar de h. Então, esse parâmetro, ou seja, o nosso x aqui, né, a parte x dos pontos aqui, vai ser igual ao x0, seria o início aqui do nosso novo plano que vamos construir aqui, tá ok? Seria x0 mais o nosso parâmetro, que é h, multiplicado por a, que é a primeira componente do nosso vetor. E também essa reta ela vai depender de h, né, com relação à componente y agora, que vai ser igual a y0 mais h vezes a componente b do nosso vetor. Então, essa nossa reta agora aqui, a gente está parametrizando. Então, podemos dizer que essa reta vai ter
tamanhos, podemos dizer assim, que vai depender de h. Perceba que se h é zero, tudo isso aqui vai ser anulado, tanto o h vezes a quanto h vezes b, e vamos ter o x0 e y0 novamente, ou seja, vamos ter o nosso ponto inicial aqui, tá ok? Então, perceba que o que construímos aqui, então, nessa direção, na direção do vetor u, então vamos trabalhar aqui agora com uma curva que está nessa direção. Não sei se você consegue enxergar. A gente poderia até construir esse novo plano. Então, esse plano agora, tá ok? Poderíamos até colocar aqui só para a gente entender. Esse plano que está meio inclinado aqui, teria no caso essa curva, aqui estaria o nosso ponto, né, x0, então aqui x0, y0, e aqui estaria a nossa curva. Então perceba que agora temos aqui o nosso parâmetro e a função vai depender agora do parâmetro que chamamos de h. Eu ia colocar t aqui, mas é um parâmetro que agora depende de h. Então, por que isso, pessoal? Porque agora a gente pode utilizar aquilo que já conhecemos. Poderíamos pegar qualquer ponto aqui nessa curva, né, e tentar aproximar, ou seja, fazer o h tender a zero. Então, esse ponto aqui ele vai ter valores, né, onde vai depender do parâmetro. Então, imagine esse ponto aqui, vamos colocar ele na nossa superfície. Então, vamos fazer esse ponto se aproximar do ponto do qual queremos encontrar a taxa de variação. Com isso, encontramos a nossa derivada direcional. E como é que fazemos isso? Ora, você deve concordar comigo que a altura desses pontos são diferentes, tá ok? Então, eu tentei colocar esse novo plano aqui para a gente entender o que estamos fazendo aqui. Então, a altura dos pontos são diferentes. Essa variação aqui seria a variação da nossa função, enquanto que essa variação aqui seria a variação de h. Então, a taxa de variação é dada pela variação da função em questão, tá ok? Então, poderíamos colocar aqui o seguinte, ó. Esse valor do ponto aqui na nossa reta, ou seja, no eixo h aqui, podemos dizer assim, no nosso eixo h, esse ponto aqui, ele vai ter um valor que chamamos de x0 mais 1h, né? Podemos até colocar aqui. Então, nesse ponto aqui em questão, vamos ter o seguinte, ó. A taxa de variação vai ser a altura dos pontos. Então, vamos ter aqui o valor da função quando vamos ter x0 mais h vezes a, vírgula, e o valor de y, a componente y, né, seria y0 mais h vezes b, menos o nosso ponto do qual queremos encontrar a derivada, ou seja, f de x0, y0. Isso aqui dividido pela a variação que aconteceu aqui, ou seja, h, certo? Ou seja, se encontrarmos o limite, então se encontrarmos o limite dessa função quando h tende a zero, temos assim, pessoal, a nossa derivada direcional. Só que você, para não ficar tão complicado, podemos dizer que isso aqui nada mais perceba que, vamos chamar agora de derivada direcional, tá ok? Ou seja, na direção de u, da direção do vetor u, da função, isso aqui vai ser igual à derivada direcional, que é nada mais nada menos a derivada da função em questão, da superfície em questão, certo? Na direção x, multiplicado pela componente a do vetor. E essa demonstração você pode fazer da seguinte forma. Se você estudou derivada parcial, você deve concordar comigo, aliás, regra da cadeia, né? Desculpem, na regra da cadeia, você deve concordar comigo que estamos trabalhando com uma função composta. Fizemos a função f aqui, depender agora do parâmetro h, tá ok? Existe essa demonstração em alguns livros e seria interessante encontrar essa demonstração para entender como chegar a essa relação aqui, tá ok? Então, a nossa derivada direcional nada mais é que a derivada na direção x da função multiplicado pela componente a do vetor mais a derivada da função na direção y multiplicado pelo componente b do nosso vetor. Então, aqui está a componente b e o componente a. Perceba que se estamos trabalhando com um vetor, então imagine aqui um vetor
dado por um zero. Então esse vetor aqui nada mais é que o nosso vetor que está na direção do eixo x. E o vetor 0, 1 está na direção do eixo y. Então perceba que podemos também, e se você colocar aqui, por exemplo, na direção do eixo x, ou seja, o y aqui seria 0, né? A nossa componente b aqui seria 0, então aqui tudo isso aqui seria anulado e ficaríamos aqui, multiplicado por 1, ficaríamos com a derivada da função na direção x. Então perceba que deu certo, né? Certo para a direção x, na direção y também daria certo. Então isso aqui, pessoal, é a interpretação geométrica da nossa derivada direcional, tá ok? Lembrando também que o nosso vetor aqui, ele é unitário, tá ok? A gente vai relembrar também na próxima aula quando fizermos, né, um exemplo de derivadas, né, problema envolvendo derivada direcional, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e espero vocês nos exercícios. Valeu!